Olá, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tô aqui, né, para mais um vídeo, respondendo mais uma dúvida, né, de uma inscrita. E é uma dúvida muito comum, é uma dúvida muito frequente, e eu acredito que vai elucidar não só a dúvida que ela tem, mas também de outras pessoas aí que estão solteiras, que estão querendo, né, arrumar um namorado, pretende entrar num matrimônio, e que essa dúvida vem ajudar você, vem esclarecer sua dúvida, que você aí que porventura está solteiro, está noivo, já venha também identificar se você vai entrar no matrimônio falso ou você vai entrar no matrimônio legítimo, de fato, que agrade ao Senhor. Amém? Irmãos, a dúvida dessa irmã é o seguinte: eu estou gravando, né, antes de responder a pergunta dela, eu estou gravando uma minissérie, né, uma série de respostas, né, de dúvidas que os inscritos possam ter. Essa daqui vai ser a segunda dúvida que eu vou estar respondendo. E no próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar sobre união estável. Teve uma inscrita que também falou assim: Paloma, grava sobre a união estável, eu quero saber se união estável é pecado, se não é. Então, o próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar sobre isso, tá? Hoje, a pergunta que eu vou responder é o seguinte: casei com um divorciado, estou em adultério? A pergunta dessa inscrita é o seguinte, o nome dessa inscrita é Marinete, tá? O nome, ela colocou assim no vídeo que eu gravei respondendo a pergunta de uma inscrita anteriormente. Ela colocou assim: gostaria de perguntar algo, me casei errado, vou explicar. Casei com um divorciado, ficamos há 7 anos juntos. Ele me largou, foi embora e já vai para o 3º casamento. Ou seja, continua errando. E ainda é um pastor. Mas hoje eu entendo que o meu casamento com ele era um pecado, ou seja, era um adultério. Porque a primeira esposa dele ainda está viva. Porque o Senhor desfaz uma aliança só após a morte. Gostaria de uma explicação sua, amada, por favor, se eu posso ou não me casar de novo futuramente. Muito obrigada, Marinete, pela sua pergunta, né? É uma pergunta muito relevante, é uma pergunta muito atual. Muitas pessoas vivem essa situação, né? E a pergunta que você tá fazendo é algo muito importante. Gente, vamos lá. Eu vou estar respondendo a pergunta dela, né? Eu vou estar respondendo a pergunta dela, mas vai valer para o restante das pessoas que também tem essa dúvida. Gente, vamos lá. Aonde é que se inicia um casamento? Um casamento, para ser legítimo diante do Senhor, funciona da seguinte forma: um homem solteiro que nunca se casou se une a uma mulher, conhece uma mulher solteira que também nunca se casou. Este homem sai da casa dos pais, se une a essa mulher solteira que também sai da casa dos pais dela, e eles se tomam como marido e mulher. Eles vão lá no cartório, marcam a data do casamento, se casam, vão para debaixo do mesmo teto, tem o ato sexual, que é o que vai selar esse matrimônio. Uma vez isso acontecendo, este casamento é válido perante a majestade soberana do Senhor. Ou seja, este casamento é o que vai contar para Deus. E ele só tem fim quando uma das partes
falecer, tá? Isso é bíblico. Aqui em Gênesis, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu não vou responder a pergunta dela de acordo com o que eu acho, eu vou responder biblicamente. A Bíblia diz o seguinte, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então a Bíblia está dizendo que o homem vai deixar o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. Então é um homem. Então a Bíblia não diz deixará o menino. Não, a Bíblia não diz assim, deixará o garoto. Não, a Bíblia diz deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos vão se tornar uma só carne. É uma união mística. É uma união que acontece no mundo, no plano espiritual, e eles se tornam, eles não são mais dois, agora eles são um. Se tornaram uma só carne. Um faz parte do outro, tá? E eles não vão deixar a mulher, vai deixar o marido, não, vai deixar o pai e a mãe. Então isso só acontece na vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher, uma única vez. Tá bom? Eles vão deixar a família de origem, ambos maduros, com uma capacidade de compreensão, já tem uma condição ali financeira para se sustentar, ou seja, eles vão deixar a casa dos pais, vão se unir no matrimônio e ali vão constituir a família deles. Acabou. Então, uma vez celebrado esse casamento, só a morte separa. Eles se tornam um agora. E nada tem o poder de dissolver esse casamento. Juiz de paz, amante, pastor, família, amigos, nada. Eles são uma só carne e eles estão unidos de uma forma mística, tá? Então, ali é um matrimônio válido. Mas só que a irmã está dizendo o seguinte, que ela se casou com um homem divorciado. Aí é que está o problema, porque um homem divorciado, uma mulher, biblicamente eles não podem se casar enquanto o primeiro cônjuge ainda estiver vivo, tá? Por quê? Porque ele deixou, essa pessoa divorciada deixou o pai e a mãe, se uniu a sua esposa legítima. E agora ele está saindo da esposa legítima para se unir com uma outra pessoa. Não pode. Ele tem que continuar, ela tem que continuar com o marido legítimo. Tá bom? Então aqui em Romanos, no capítulo 7, diz assim. Deixa eu achar aqui. Romanos, capítulo 7. Romanos 7 diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele viver, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então o apóstolo Paulo, ele está usando a ilustração do casamento, né, para diferenciar a lei da graça. Ele está dizendo, olha, a mulher casada, ela está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Então, enquanto o marido e a esposa estão vivos, eles não podem se separar. No caso da irmã, o que aconteceu? O homem que ela se casou durante 7 anos,
ele saiu do casamento dele ainda com a esposa dele viva e se casou com ela, que era solteira. Este casamento não é válido diante da majestade do Senhor, porque ela continua solteira aos olhos do Senhor, mesmo casada no papel diante da lei dos homens. Diante da lei dos homens, ela solteira que casou com esse pastor aí, que estava divorciado, ela se uniu, mas só que esse casamento para Deus não tem validade, porque a primeira esposa dele está viva. Então ele não poderia deixar a esposa dele para casar com ela de jeito nenhum. E ela era solteira. Solteira se casa com solteiro ou viúvo, nunca com divorciado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher ela só fica livre para um outro matrimônio quando aquele primeiro marido morre, e vice-versa. Este pastor que se casou com ela, estava divorciado, só pode se casar novamente quando a primeira esposa dele tiver o quê? Debaixo da terra. Enquanto isso não acontecer, é adultério. Então, solteiro casando com divorciado não pode. Divorciado com divorciado não pode, tá? Divorciado com viúvo não pode. A Bíblia diz que o divorciado, ele volta para a primeira esposa ou ele continua só, tá? Porque ele ainda é uma só carne com a primeira esposa, tá bom? Ah, o divorciado tem que ficar só? Sim. A Bíblia diz isso. A gente sabe que não é fácil, mas a palavra do Senhor ela é muito clara. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó, em 1 Coríntios 7, 10, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar o seguinte: a mesma coisa, mas só que com outras palavras, né? Explicando outras situações. 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 10, diz assim: aos casados dou este mandamento. É um mandamento do Senhor, é uma ordem, tá? Não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então o apóstolo Paulo está explicando o seguinte: olha, quem é casado não é para se separar, não é para se divorciar. Mas se porventura vier uma separação por alguma situação grave, extrema, que é impossível os dois conviverem juntos, porque a gente sabe que existem situações que o casal não pode conviver, às vezes o marido bate, agride, humilha, espanca, abusa. Então tá acontecendo uma situação grave, aí ele vai dizer: se vier a se separar, se você optar por uma separação, pelo divórcio, não é para se casar novamente, ou você reconcilie com o seu marido. A mesma coisa vale para o homem. Se o homem optar pelo divórcio, ou ele ficar divorciado, ou ele fica divorciado só, ou ele reconcilia com a primeira esposa. E aí ele vai falar: e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, respondendo à pergunta da irmã, eu casei com um divorciado, eu era solteira, eu estou livre? Biblicamente, a escritura diz que sim, porque o solteiro casando com o divorciado, embora ele tá com o papel lá da certidão do casamento, aquele casamento para Deus não tem validade. É um matrimônio falso, igual tá dizendo lá em Mateus 19, é uma imoralidade sexual, é um adultério, vocês vivem em um adultério, tá bom? Então, a parte solteira, sim, ela é livre para se casar com uma outra pessoa, mas agora solteira, tá? Tendo em vista que aquele casamento com o divorciado não valeu. Então, ou você se casa com um solteiro, como você, que nunca se casou, ou você se casa com um viúvo, tá? Ou um solteiro ou um viúvo. A mesma coisa vale para os viúvos. Ou se casa com um viúvo, como você está viúvo, ou você casa com uma pessoa solteira, tá bom? Divorciado, gente, se casando não é da vontade de Deus. A Bíblia, ela é muito clara em relação a isso, tá? Ah, mas só que lá em Mateus 19 diz que se casa de imoralidade sexual. Sim, quem vive um casamento de imoralidade sexual, um matrimônio falso pode se separar.
que é o caso dessa irmã. Ela estava casada com um homem que não era o marido dela. Ela estava num casamento falso, num matrimônio falso, como bem explica a tradução católica. Então a exceção, ela é dada para essa irmã aí, que eu respondi, que eu tô respondendo aqui a pergunta dela, que ela se casou, ela ficou casada aqui 7 anos, né, com um homem divorciado que já vinha de um divórcio. E ela me explicou aqui embaixo nos comentários que ela era solteira, ela nunca tinha se casado com ninguém. Então, no caso dela, ela estava no matrimônio falso, que é o que Jesus vai dizer lá em Mateus 19. A não ser em caso de uma imoralidade sexual. Esse casal está vivendo como marido e mulher, mas vivem uma imoralidade sexual, que é um adultério. Poderia também, se ela tivesse também amigada, né? Amigada morando só junto, uma fornicação. Tem tradução da Bíblia evangélica que diz que é fornicação, que é a melhor tradução que eu indico para você. Então, quem vive em fornicação ou quem vive em um matrimônio falso, em um adultério, casado, aliançado com uma pessoa já divorciada, é um matrimônio falso. Então, essa pessoa pode separar a parte solteira e casar com uma pessoa solteira, né? E o divorciado voltar para a primeira esposa. Mas nunca é um matrimônio legítimo. Jesus não manda ninguém sair de um matrimônio legítimo para constituir outro matrimônio enquanto o cônjuge está vivo. Não, a Bíblia não ensina isso. Eu li Romanos 7, li 1 Coríntios no capítulo 7, li Gênesis 2, 24, tá bom? Então, você que é solteiro, você que é solteira, você está começando a namorar alguém, está começando a conhecer alguém, conheça essa pessoa, investigue a vida dessa pessoa, se essa pessoa já foi casada, se essa pessoa nunca foi casada, conheça a pessoa, porque, gente, isso é algo vergonhoso. Ela está dizendo aqui que esse homem que ela se casou, ele já está indo para o 3º casamento. Continua errando, e ainda ele é pastor, ele está nos altares, ele está nos púlpitos pregando. Então isso aqui é muito sério, tá? É muito sério. Então é muito importante você conhecer, você que é solteiro, noivo, você conhecer bem a pessoa, conhecer se essa pessoa já vem de um divórcio, se ela já vem de um matrimônio, se ela já vem de um matrimônio, se ela já vem de um divórcio. Querido, querida, sai fora, não se aliancie, que esse casamento não vai ser legítimo aos olhos do Senhor. Ah, Paloma, eu não gostei eu não concordo, eu não gostei não dessa resposta, eu vou me casar mesmo com um divorciado, com uma divorciada. Bom, você faz da sua vida aquilo que você bem entende, mas nesse canal eu vou pregar a verdade, eu vou falar a verdade. E se você não está satisfeito ou satisfeita com o nosso conteúdo, é só você passar direto, ou se você quiser se desinscrever do canal, fique à vontade. Mas aqui nós vamos pregar a verdade. Se eu conseguir abrir os olhos pelo menos de uma pessoa, eu já estou alegre, já estou contente. Lembrando que ninguém é obrigado a obedecer a palavra do Senhor, ninguém é obrigado a obedecer a nada, ninguém é obrigado a me ouvir. E se você não quer ouvir a Deus, você vai me ouvir? Então é algo muito sério, né? Então, quem está satisfeito, se quiser continuar, continue. Quem não está, eu convido você a se desinscrever do canal, porque eu não vou pregar aquilo que você quer ouvir, tá bom? Se você quiser ir atrás de outros mestres, outras pessoas que vai falar que você pode ter quantos casamentos você quiser, porque o importante é a sua felicidade, fique à vontade. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não muda, ela não muda. É duro essa palavra? É duro essa palavra. É duro pra mim também. Não é fácil pra mim. Eu sou casada, gente, eu sei como que é. Eu tô também num beco também sem saída. Eu me casei, eu me aliancei. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e mandou eu ir lá no cartório me casar com o Evandro. Não, fui eu que me casei, fui eu que escolhi. Então eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades, com as minhas escolhas. E você é a mesma coisa, tá? Agora esse evangelho light, esse evangelho açucarado que você vê aí nas igrejas,
em muitas igrejas, né, que nós não podemos generalizar, infelizmente não é o evangelho de Jesus. A igreja se afastou muito, abriu muito as portas para as coisas desse mundo, né? Então, não a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, mas a igreja instituição, a igreja denominacional, tá bom? Porque aqui nós não pregamos a religião, eu não prego religião, eu não prego placa de igreja, eu não prego nada. Eu prego somente a palavra do Senhor. Doa quem doer, custe o que custar. A palavra do Senhor, ela não muda, ela não vai mudar para satisfazer o desejo, a vontade, o ego de ninguém. Ela não vai mudar para satisfazer a minha vontade, Paloma, a vontade da Paloma. Não. É dura essa palavra? É dura essa palavra. Mas é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Amém? Então, fique com essa palavra. Espero ter ajudado você, Marinete, né? E espero que você tenha aí uma vida longa nos caminhos do Senhor. E antes de você sair, né, para buscar um casamento legítimo, em primeiro lugar, buscar a tua vida com Deus. Se estruturar primeiro, superar traumas, orar, jejuar, ter uma vida nos caminhos do Senhor, sem ansiedade. No momento certo, Ele vai preparar um matrimônio, um casamento legítimo para você. Amém? Paloma, mas a igreja mudou. Mas só que na minha igreja pode casar 2, 3 vezes. Gente, a igreja abriu muito as portas para pecado, para pessoas viver do jeito que quer, da forma que quer. E isso não é amor. Uma igreja que abre as portas para as pessoas entrarem da forma que estão e continuar dessa forma que estão, essa igreja não está amando ninguém. Porque se tivesse amando de fato, estaria pregando a verdade, ensinando o povo e tirando o povo da ignorância e conduzindo essas pessoas para uma vida com Deus. Isso é amor de fato. Mesmo que a palavra doa, mesmo que a palavra confronte, mas é uma palavra que te salva, é uma palavra que te sara, então de fato esse é o evangelho. Agora esse evangelho que você entra no pecado e continua sobre um pretexto que é moro, de uma falsa misericórdia, não, isso daí vai te levar para o inferno. Mas a palavra do Senhor é aquela palavra que ela nos confronta, que ela nos dói na alma, mas ela sara, mas ela dá força, mas ela capacita e ela te conduz a uma vida de santificação. Amém? Espero ter ajudado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo, irmãos. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, gente.